Olá, eu sou o Daniel Neblina e aqui você confere as principais notícias dos famosos. Vicente Skrig, ex-marido de Simária, lançou um livro com o título Até que a Mentira nos Separe, em que detalha o casamento com a cantora que durou 14 anos e chegou ao fim em 2021, além de contar algumas coisas que presenciou durante o convívio com a família. Algumas partes foram reveladas pelo jornalista Léo Dias. O espanhol relata que Mara Mendes, sua ex-sogra, não tinha nenhum problema em deixar clara sua preferência por Simária e costumava chamar Simone de feia, gorda e a filha que lhe dava menos coisas, isso na presença de vários outros membros da família. Segundo Vicente, Simária passou a repetir o comportamento da mãe e deixar clara sua preferência por um dos filhos. Em outra parte, ele lembra de quando Simária o agrediu fisicamente, isso porque os filhos do casal vinham pedindo para cortar o cabelo, o que era contra a vontade da cantora. Ela preferia as crianças com os cabelos longos, mas eles reclamavam por não ser nada prático. O pedido foi atendido pelo pai, até que ao chegar em casa, a cantora viu o visual dos filhos, começou a gritar e partiu para cima do marido, segundo ele relata. O caçula caiu no choro sem entender. E antes da próxima notícia, se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para que o YouTube te avise sempre que tem notícia nova. Simária deu sua primeira declaração pública sobre a carreira solo de Simone após o fim da dupla que formavam. Ela esteve em um evento do Grammy Latino em São Paulo na noite de quarta-feira, dia 12, e disse que fica feliz com o sucesso da irmã, porque os compositores que escreviam para a dupla continuam escrevendo para Simone, então não tinha como dar errado, que os caras são incríveis. Ela deixou sua torcida para que Simone cresça e siga seu caminho, que isso também é uma vitória dela, já que a irmã é sangue do seu sangue. A declaração, é claro, causou polêmica. Nas páginas que repercutiram a entrevista, são muitos os comentários reprovando o que Simária disse, em tom de questionamento se ela não consegue elogiar alguém sem também se incluir no elogio. Outros apontaram que pelas palavras pareceu que Simone estava elogiando os compositores, como se tentasse tirar o mérito da irmã. E aí? O fim da dupla foi anunciado em agosto do ano passado, após desentendimentos e alfinetadas públicas de Simária. Em recente entrevista, Simone contou que foi bloqueada pela irmã, portanto, deixaram de se falar. O jogador Rodrigo Góes, da seleção brasileira e do Real Madrid, ainda não registrou seus filhos gêmeos que nasceram em fevereiro de 2022. Quem revelou isso foi Pamela Souza, mãe das crianças, ao responder perguntas dos internautas nas redes sociais. O impasse seria por conta do sobrenome de Rodrigo. Ele não quer agregar o Góes aos meninos, mas sim o Silva. Já Pamela exige que seja o mesmo sobrenome usado pelo pai. Ela desabafou ainda sobre a falta de convívio do jogador com os filhos, mas ressaltou que ele paga a pensão em dia. Os internautas questionaram sobre o aniversário das crianças e a mãe disse que fez tudo sozinha, conforme conseguia, embora Rodrigo depois propôs pagar metade dos custos. Vale lembrar que o jogador levou quase um ano para ver os filhos após o nascimento, que foi em fevereiro, e ele só esteve com os bebês em dezembro. Pamela, em entrevista, contou que ela e Rodrigo se relacionaram umas 5 vezes em 2021 e a gravidez então veio daí. Logo após o nascimento, a justiça obrigou o jogador a pagar o equivalente a 20 salários mínimos de pensão aos filhos. O flagra de Pedro Scooby deixando a festa do jogador Vinícius Júnior acompanhado de uma mulher parece não ter sido tão tranquilo quanto ele tentou transparecer. Depois do surfista se manifestar e dizer que estava apenas dando carona a uma amiga e que eles não estavam sozinhos, que tinham outros amigos juntos, ele voltou a falar na quinta-feira, dia 13, e disse que a internet está transformando uma coisa que não existe em uma novela mexicana com vários capítulos. Letícia Paz, irmã de Cynthia Dicker, esposa de Scooby, respondeu a esta fala do surfista. Ela deixou um comentário em uma publicação do perfil Gossip do Dia e escreveu que realmente não é e nem parece uma novela mexicana. É apenas a realidade e pediu para o cunhado acordar. Em outro comentário, Letícia escreveu que não está afirmando nada sobre traição, porém não passa a mão na cabeça de macho que deixa as crianças em casa para ir para festas, ainda mais sendo sua sobrinha, e que, querendo ou não, todos têm responsabilidade. Em meio a tudo isso, Cynthia Dicker curtiu um post que dizia: "Eu costumava pensar que a pior coisa da vida era ficar sozinha. Não é. A pior coisa é ficar com alguém que faz você se sentir sozinho." Não é mais boato, Luísa Sonza e o influenciador Chico Moedas estão vivendo um relacionamento. Na quinta-feira, dia 13, ela publicou algumas fotos nas redes sociais e em uma delas aparece abraçada com Chico. Além disso, a cantora deixou um comentário em um post dele que dizia "única e exclusivamente meu". O influenciador respondeu de forma divertida, lembrando que eles tinham combinado que seria um segredo.
Os dois se conheceram há pouco tempo após viralizar uma participação de Chico em um podcast do Tinder. Luísa demonstrou interesse em saber quem ele era, depois passando a trocar interações nas redes e frequentar eventos juntos com os amigos. Chico é amigo do influenciador Casimiro e começou a fazer sucesso na web após passar a participar das lives. Terminou o relacionamento da cantora Marina Sena com o produtor musical Yuri Rio Branco após pouco mais de 2 anos. Segundo o Jornal Extra, eles chegaram a morar juntos, mas diante de uma crise no namoro, foram para casas separadas, mas ainda assim não deu certo e agora colocaram um ponto final. Os dois se conheceram primeiro de forma virtual através de amigos em comum durante a pandemia. Yuri foi o responsável pela produção musical do primeiro e do segundo álbum da cantora. E é isso, foram essas as notícias. Se não deixou o seu like, aperta o joinha. Se é novo no canal, inscreva-se e deixa aí um comentário com a sua opinião. A gente se vê.